seja assim. Que o nosso Deus, como um farol, ilumine a nossa vida, o nosso caminho, o nosso caminhar, por um caminho que Ele mesmo determinou que nós trilhássemos, porque Ele estará conosco todos os dias, é a promessa que Ele nos fez. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos, porque ele é digno. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é a nossa alegria, o motivo do nosso louvor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Pois ele é digno. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, que nos sustenta, que nos guarda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és
único e verdadeiro Deus. Que bom servi-lo. Que bom ter sido escolhido por Ele para o seu serviço. Glória a Deus. Porque estaremos diante dele por toda a eternidade, para lhe dar o louvor que lhe é devido. Estaremos lá, junto com os anjos, adorando o nome daquele que vive eternamente. Amém? Enquanto nós ministramos esse cântico, queridos, quem tiver o seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui ao gasofilácio neste momento, enquanto nós entoamos esta canção. Aleluia, ao Senhor.
Que bom declarar isso, porque Ele realmente é o Senhor da terra e do céu, Senhor de toda a sua criação, dos remidos e dos ímpios, dos astros, das alimálias, de tudo aquilo que respira, pertence ao Senhor. Por isso que o Salmo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Meus irmãos, graça e paz. Palavra do Senhor, a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Embora a gente vá trabalhar em todo o capítulo, nós vamos ler o verso 7. Vamos fazer essa leitura de forma uníssona. Tito, capítulo 2, versículo 7. E diz assim: todos juntos? Vamos lá? Tito 2, 7. Juntos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Quero que a gente repita apenas a parte A agora. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa epístola a Tito, bem como suas epístolas a Timóteo, são cartas pastorais, de um pastor para outro pastor. No entanto, esta palavra ela não se aplica apenas ao jovem pastor Timóteo. É uma carta que é dirigida, instruindo Timóteo e naturalmente aqui Tito, a como eles exercerem o ministério de forma justa, piedosa e com zelo, para que eles não se considerassem menores ou menosprezados de alguma sorte e fizessem ou exercessem o seu pastoreio, a sua obra de forma diligente, não permitindo que ninguém viesse considerá-los indispostos, impróprios, inaptos, nada disso. Muito pelo contrário. Eles tinham que ter a consciência de servo, de seu chamado, de sua convicção de trabalho e fazer toda a obra que Deus, o Pai, havia lhes concedido através de Jesus, o Senhor, e por seu Santo Espírito. Naturalmente, este texto que lemos, Paulo não está simplesmente dirigindo uma palavra em específico a Tito, mas ele fala dos deveres de uma igreja como um todo. É que ele abraça, ou abarca uma série de pessoas e dá a estas, como cristãs, diretrizes úteis para desenvolver seu ministério. Todos nós somos chamados com um propósito de servir a Deus e fazê-lo não só em conhecer, mas também tornar conhecido tudo aquilo que aprendemos e sabemos a respeito de Cristo Jesus. Se nós, como cristãos, não nos prontificarmos, não nos darmos a essa tarefa, poderíamos fazer muita coisa, ou poderíamos fazer de um tudo, e ainda assim estaríamos devendo, porque estaríamos deixando de lado a principal missão ou tarefa do crente, que é de fato ser um modelo, e no ser este modelo, ser alguém capaz de transmitir, de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus, para que esta graça alcance a outros. Em suma, se nós observarmos a vocação dos discípulos de Jesus, ela vai estar baseada numa chamada para uma transformação, para transformar. Ou seja, nós conhecemos a Deus através de Cristo Jesus, seu Santo Espírito, sua palavra, e isso nos transforma para poder levar esta palavra adiante, para esta palavra também, pela mesma graça, transformar a outros. Em resumo, é isso. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja nesse dia, como talvez Paulo tensionava fazê-lo, lembrando a Tito
que os cretenses, ou seja, ele está falando aos de Creta, a ilha a qual esta epístola é dirigida, à igreja em Creta, onde Tito foi dirigido para assessorar ali e colocar ordem. Se você voltar aí um pouco a sua atenção para o primeiro capítulo, começa lá no versículo 5, que ele deveria iniciar estabelecendo uma liderança que pudesse realmente ser capaz de pelejar, de demonstrar vividamente a obra de Jesus, aquilo que Jesus, na sua palavra, produz em nós, na vivência. É tanto que se você ler, você vai ver assim, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses ordem às coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele vai dando as características desses homens. Características não devem faltar na vida da liderança, porque eles precisavam estar firmes para enfrentar aquilo que aquela ilha, de alguma maneira, o aspecto principalmente moral, enfrentava. Era uma ilha, no aspecto moral, decaída. Aquele porto era um porto promíscuo nesse sentido. As pessoas daquele lugar estavam acostumadas com a idolatria, com a prostituição, com as coisas as quais não bate a harmonia de uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus e pela palavra de Jesus. Então, havia muitas coisas por causa desse tipo de pensamento que naturalmente pertencia aos cretenses antes de se tornarem cristãos e pertenciam às pessoas daquela região. Eles deveriam manifestar o poder do Evangelho, mas que aquele Evangelho fosse vívido em suas vidas, para exatamente mostrar a diferença que faz Cristo na vida de uma pessoa. Então, Paulo está desafiando a igreja a fazer o mesmo nesse sentido, quando ele dirige essa palavra ao jovem pastor: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Naturalmente, não era apenas o Timóteo que deveria ser assim. Concorda? Tornar-se um tipos, ou seja, um modelo, um padrão a ser seguido, é algo que cada cristão em Creta e naturalmente cada cristão no Flamengo, cada cristão em cada lugar precisa colocar na sua mira, no seu alvo fim, ou seja, alvo final, alvo constante, alvo presente, diário de sua vida. Ser um padrão. E aqui Paulo usa a expressão de boas obras. Então eu comecei, irmãos, a pensar por que ele coloca essa expressão dentro desse contexto. E se você então olhar para todo o capítulo, você vai perceber que Paulo vai pincelar algumas atitudes que vão ajudar os crentes a se lembrarem em que sentido eles devem ser um modelo de vida para os outros, enquanto pregam o evangelho da boa nova de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficiente e suficiente para, por Cristo e pelo seu Espírito, transformar as vidas. Mas é também algo que a gente precisa lembrar nesse momento, que quando nós temos uma mensagem sendo transmitida por nossa boca, mas não vivida por nós, então ela se torna fraca e débil. Ou seja, as pessoas que ouviram essa palavra poderão questionar, como alguns foram questionados, por exemplo, por Gandhi, quando ele perguntar por que ele não acreditava em Cristo. Ele diz: não, eu creio no vosso Cristo, não creio no vosso cristianismo. Isso significa que aquilo que cremos não pode jamais passar a distância daquilo que praticamos, muito pelo contrário. Aquilo que cremos deve ser vivido de tal forma que deve ser naturalmente externado, expresso na nossa vida. Por isso, Paulo exorta o jovem pastor e exorta a cada um de nós a ser um padrão de boas obras. Que boas obras são essas que ele aqui menciona, que vale a pena a gente considerar e aplicar de forma prática a nossa vida como igreja? Eu acho muito interessante Paulo falar disso quando ele inicia o capítulo dizendo assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Muitos, nesses dias, como ele mesmo avisou, outra passagem, que nos últimos tempos, falando agora a Timóteo, assim, eles, falando dos incrédulos, das pessoas que teriam como que comichões nos ouvidos, não suportariam o quê? A sã doutrina. Meus irmãos,
Então, uma coisa que nós, como cristãos, precisamos ser padrão de vida, uma das boas obras é a prática coerente das Escrituras. É não apenas lê-la, não apenas conhecê-la, mas transmiti-las de forma coerente, de fato, da forma como ela é. Eu não posso, a meu bel prazer, mudar a Escritura. Eu não posso olhar para a Escritura e procurar na Escritura algo que traga um benefício para a minha vida. Não. Eu preciso olhar para a Escritura e ver o que ela me propõe, o desafio que ela traz para a minha vida, para que eu possa, me sujeitando a ela, aí sim, ter todo o benefício que essa transformação produz. E isso naturalmente se reflete. Por isso, quando nós examinamos a Escritura, quando nós falamos o que convém à sã doutrina, e vocês vão entender por que ele começa dessa forma, é que isso nos ajuda a ser o tipo, ou seja, o padrão a ser seguido, nos ajuda a ser aquela pessoa que é como uma âncora ou como um monte, é firme. Então as pessoas, quando ouvem o conselho que sai da nossa boca, e o que sai da nossa boca for a sã doutrina, eles não vão ficar questionando nossa vida. Eles vão questionar a nossa palavra, porque eles vão estar entendendo que aquela não é uma palavra minha, não é uma palavra filosófica, não é uma palavra de entendimento ou sabedoria humana, mas é a própria palavra de Deus, de Cristo. É a palavra viva que transforma a nossa vida e naturalmente pode transformar a vida daquele que escuta. Então torna-te padrão na sã doutrina. A igreja precisa reler as Escrituras. Por que reler? Porque talvez você disse, eu já conheço a Escritura, pastor. Eu já li a Bíblia. Não é? Eu vou dizer aqui algo que é muito importante e algo que eu creio que nós devemos fazer sempre. No mínimo, todos os anos, a gente precisa passar o nosso olhar por toda a Escritura. Nós devemos ler a Escritura pelo menos uma vez todos os anos ao curso de nossa vida. Ah, mas para que isso? Meu irmão, esta não é uma simples palavra, não é um livro qualquer, é a nossa regra de fé e naturalmente de prática. Se é nossa regra de fé e de prática, então nós vamos ler, reler, porque senão nós vamos deixando de observá-la em tudo aquilo que ela é útil para nosso viver. Então é importante a gente ter isso na nossa mente, no nosso coração. Torna-te padrão de boas obras, torna-te padrão na sã doutrina. E aí isso faz com que nós sejamos pessoas diferentes no sentido de ser alguém que é luz, alguém que é referência, alguém que é como um farol, ou funciona como um farol, alguém que é como, quem sabe, aquilo que atrai, sabe? Nós não podemos ser aqueles que as pessoas têm dúvida ou medo de perguntar, muito pelo contrário, nós devíamos ser aquelas pessoas que o mundo corre atrás para saber, e aí, o que você diz? Porque eles sabem que o que nós estamos dizendo é a sã doutrina. Será que o mundo tem enxergado a igreja dessa forma? Tem buscado a resposta na palavra, na igreja? A igreja está ofertando para o mundo resposta? Ou o mundo tem confiado mais no próprio homem? O mundo tem buscado mais a sabedoria humana? Se isso tem ocorrido é porque nós estamos falhando em afirmar, não apenas crer, mas declarar toda a sã doutrina, toda a palavra de Deus e de Cristo. Até mesmo nas nossas conversas mais triviais, irmãos, nós vamos colocar a Escritura comandando nossa história, nossa vida. Quando nós vamos dar uma opinião de algo, a Escritura precisa ser o crivo daquilo que nós professamos, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós dirigimos, daquilo que nós ensinamos. Seja na política, seja no aspecto social, né, moral, seja no aspecto religioso, mas não apenas no aspecto religioso. Ou seja, em tudo na nossa vida, o que precisa reger a nossa história é a Escritura, é a sã doutrina. Porque senão, irmãos, aqui na igreja nós vamos ser santos varões, mas lá fora vamos ser pessoas cheias de filosofia, cheias de ideologia, muitas delas até
contrárias à Escritura. Dessa forma, não somos padrão de boas obras na palavra. Outra coisa que é interessante a gente notar, no verso 2, ele diz assim: quanto aos homens idosos, que estes sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É importante que nós, homens, e agora não só os idosos, mas pensando nas pessoas da fé, pensando na idade não dos anos taciturnos, mas porque já foram muitos, não. É pensando agora na vida cristã. Quanto tempo temos conhecido o Senhor? Eu quero fazer essa aplicação. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, frequentando a igreja de Jesus há 10, 20, 30 anos. Mas se nós formos checar a nossa idade da fé, parece termos apenas 3. Balbuciamos as palavras, tropeçamos na doutrina, fracassamos quando é exigido de nós temperança, é exigido de nós sermos respeitáveis, sensatez, é exigido de nós saúde na própria fé, no amor, na perseverança. Somos inconstantes, então isso demonstra que nós, apesar de termos tanto tempo, tantos anos de caminhada cristã, não temos os mesmos anos de crescimento cristão. Então isso faz-nos um alerta. A igreja de Jesus precisa de homens e mulheres que se dedicam em crescimento constante. Nós devemos que aprender a crescer na fé, no amor, na pureza, sendo assim um instrumento de Deus para demonstrar a outrem aquilo que a própria palavra e o próprio Deus está fazendo em nós e naturalmente irá fazer através de nós. Então isso é muito importante. Sermos homens capazes, homens hábeis, homens dispostos. Irmãos, vamos pensar assim como a turma costuma dizer aí, com sangue nos olhos, né? Nós temos que orar a Deus para nos dar homens de verdade. Nós, homens, temos que ser capazes de levantar a bandeira, o estandarte da verdade. Ser capaz de entrar adiante nas fileiras das batalhas contra a mentira, contra o engano, não é? Contra as falácias desse mundo, as vãs filosofias. Mas às vezes nós temos nos acomodado, e não é isso. Um homem acomodado jamais vai ser um padrão de boas obras nesse sentido. Um homem que não se dá o respeito também não será um homem que poderá exercer esse modelo. Então, irmãos, há muita coisa que a gente precisa estar alerta. Nós devemos pedir ao Espírito da graça de nosso Deus a constantemente nos conduzir. Essa conversão que é um processo nesse sentido, não um ato, mas ao mesmo tempo um processo no sentido da santificação, da pureza, no sentido de uma mudança da mente, da atitude, para não sermos reprováveis. Antes, pelo contrário, sermos capazes de reprovar tudo aquilo que é digno de reprovação. Então, por exemplo, nós temos que ser homens de uma só palavra, homens que marcam e fazem, homens que prometem e cumprem, homens que amam a verdade, homens que amam o direito, que lutam pelo direito, que fazem o que é certo, que não admitem aquilo que é erro. Imagine então se o mundo começa a crescer, por causa da ação da igreja a partir deste padrão. Demonstrar lá fora o padrão de Deus, que é um padrão elevado. Homens de verdade. E as mulheres? As mulheres da mesma sorte. E talvez numa dinâmica, no sentido que Paulo aqui está usando, um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. É que elas também deveriam tornar-se exemplos, a começando dentro de casa, ou seja, para a própria família. Não só a família de sangue, mas a família da fé. Olha a instrução, quando ele diz quantas mulheres idosas, por isso ele usa a expressão semelhantemente, então, ou seja, aquilo que é aplicável aos homens no sentido
do padrão, também as mulheres, né, devem ser padrão para essas serem sérias em seu proceder. Que interessante. Sabe o que mais implica essa palavra? É a ideia de alguém que está apto para o serviço cultico. Imagine, como se fosse uma sacerdotisa. Então, as mulheres que têm mais experiência na palavra, na fé, na caminhada cristã, não só no aspecto da idade, mas aqui mais especificamente é isso também, né? Mas ele está dizendo, essas devem ser, né, aqueles exemplos de procedimento que vão ajudar a outras a desenvolverem-se, a crescer até este nível, ou seja, aquele nível de uma vida dedicada como alguém que vive no templo, alguém que serve na porta do templo. Isso era muito comum naquele tempo, né? Principalmente viúvas, pessoas que dedicavam suas vidas à prática da oração, à prática da caridade, e às vezes dedicavam suas vidas, passando horas, às vezes, né, a fio em oração, em atitudes e atividades que expressavam a graça do Evangelho. Existem alguns exemplos disso na Escritura. Paulo está lembrando a Tito que isso deveria acontecer na vida da igreja para que estas pudessem ter um proceder digno de Cristo, não fossem caluniadoras, não escravizadas a vinho, que fossem mestras do bem, capazes de instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Todas essas expressões parecem ser um caminhão de coisas, né, dedicada às irmãs mais experientes, mas isso, irmãos, são atitudes que tanto homens quanto mulheres precisam ter. Há muita gente precisando de um bom conselho. Há muita gente, às vezes, enfrentando uma situação difícil porque está faltando aquela firmeza, aquela amizade capaz de ser um padrão para aquele jovem espelhar, seguir. Então aqui Paulo chama a atenção da igreja e o faz não só da igreja de Creta, mas faz da minha vida, faz da sua vida hoje, chama-nos a atenção para que nós sejamos um padrão de boas obras, capaz de ser um modelo para outros seguirem. Então nós não podemos realmente ser daquelas pessoas que, ao invés de instruir, a gente silencia, achando que possivelmente o próprio mundo é que vai dar as lições necessárias para aquele jovem casal, ou para aquele irmão, para aquela irmã. Meus irmãos, essa não é uma tarefa do mundo, essa é uma tarefa nossa. Instrução. E nós precisamos nos dedicar a isso, por isso que nós temos que conhecer o Evangelho, porque à medida que eu conheço o Evangelho, eu tenho plena certeza daquilo que eu vivo e ensino. Eu vou repassando esse ensino para firmar aqueles novos convertidos ou aquelas pessoas que estão iniciando a vida, seja a vida comum do lar, né, a vida familiar, seja a vida dedicada ao trabalho, já não passou aquele momento escolar, vai iniciar uma nova fase da sua vida. Nós temos que ensinar os mais jovens. E isso, naturalmente, não só nos aspectos naturais da vida, mas é evidente, e principalmente, nós temos que ser capazes de ensinar as pessoas que vêm crescendo, né, no Evangelho depois de nós, a se tornarem aquilo que um dia, pela graça de Deus, nós temos sido, ou temos buscado ser. E pode ser que nós não alcançamos ainda o padrão máximo, né, a totalidade desta graça, desse nível tão elevado que Paulo está colocando aqui. Mas, irmãos, isso não nos isenta de buscar. Isso não deixa-nos à parte, dizendo para nós assim, tudo bem, já que você não consegue, não precisa. Isso de forma alguma. Talvez as irmãs até fiquem assim, né, achando estranho Paulo falar um negócio desse, né? As irmãs mais velhas, instruir as mais jovens.
alguns pudessem considerar isso assim, mas está metendo a colher na panela dos outros, não é? Mas aqui não é isso. Quando você chega com a instrução bíblica para qualquer pessoa, e a pessoa tem o temor de Deus no coração, ela se curva diante da palavra, não é diante de você. Então aqui não é questão de futrica, como diz o outro, não é? Tanto que ele já instruiu aqui, não pode ser caluniadora. A ideia não é falar, né, pelos cotovelos, ou falar da vida alheia, contar a história. Não, é dar instrução bíblica. Por isso ele cita algumas coisas. Elas poderiam e deveriam estar fazendo isso, incentivando, ensinando aquelas jovens recém-casadas, primeiro, a amar o marido. Talvez fosse um grande problema naquele contexto, né? Naquela filosofia, daquele pensamento tão louco que tinha na ilha de Creta, como em alguns outros lugares. Basta pensar que hoje já é problemática essas questões que nós enfrentamos às vezes, né? De compreender o limite do amor, do respeito, de uma forma como a própria Escritura nos instrui. Imagine naquele tempo. Então, eu estou dizendo assim, né? É útil quando nós, em toda sensatez, ensinamos o outro a ser sensato. Quando nós, com toda honestidade, ensinamos o outro a ser honesto. Quando nós, com toda dedicação, cuidando de nossa casa, ensinamos o outro a cuidar da própria casa. Alguns falam em tom de brincadeira, mas às vezes citam assim. Estou dizendo, né, que você tem que saber tudo, mas alguma coisa você precisa saber. Eu vou dar o exemplo, não é? Você vai casar-se. Você não sabe fazer arroz, feijão, aprenda. Não é? Você já pensou a situação? Não é? Você precisa aprender. Senão vai chegar um tempo que o marido vai falar assim, mas gente, que negócio é esse? Que mulher bonita, mas não sabe fazer arroz, não é? Eu tenho que comprar. Já é uma despesa a mais, né? Se você aprender, vai ser uma despesa a menos. Percebe? Então o saber não ocupa espaço nesse sentido. Cuidar da casa. Já pensou? Você chega em casa, cansado, né? E aí sempre a casa está de perna para o ar. Porque não está cuidando bem da casa. Os filhos não estão cooperando, deixa tudo, né? Cada coisa fora do seu lugar. E não devia ser assim, devia ser cada coisa no seu lugar. Parece uma coisa simples, irmãos, mas isso às vezes traz uma desordem na vida da pessoa, traz um desequilíbrio, principalmente se for uma pessoa que está acostumada com organização. Se ele casa com alguém desorganizado, só a graça de Deus mesmo para fazer aquele negócio dar certo. Então aquele casal precisa de conselho, precisa de ajuda, tanto a mulher quanto o homem. Estou dizendo que a culpa é do homem, a culpa é da mulher, não estou dizendo não, não é isso não. Infelizmente, nós temos histórias diferentes, e às vezes nós não tivemos a mesma sorte, ou aquele outro não teve a mesma sorte que nós tivemos no sentido da instrução. Então a gente precisa entender isso, ajudar, cooperar. Então quando você chega e fala na palavra, você está sendo intrometido, não, você está ajudando aquela pessoa a compreender o melhor caminho. Isso é importante. Nós somos padrão de boas obras também nessa sorte. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. Gente, moçada, escuta aqui. Critério. Nós temos que ter critério. Você precisa estabelecer um critério piedoso para a sua vida, um critério digno daquilo que você é cristão. Quando nós somos cristãos, ou seja, nós somos representantes de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, como falamos aqui semana passada, nós temos que lembrar que antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. Então não importa se a gente se acha bonito ou feio, não é? Se a gente é baixo ou alto, se a gente ganha bem ou ganha mais ou menos, isso nada disso importa. Importa antes que a gente é um cristão. Não importa qual é a sua responsabilidade no seu serviço, se você é empregado ou é patrão. No caso do Gleice é as duas coisas, né? Então, patrão e empregado ao mesmo tempo, né?
O que importa antes é que você é um cristão. E por ser um cristão, então você vai ser o melhor funcionário. Você tem dedicação. Você não explora, né, aquelas pessoas que lhe confiam um trabalho. Você é zeloso, você tem um critério, é zeloso no seu trabalho. Você é perspicaz, você faz com graça, você faz bem feito, você não enrola, você não fica, né, tentando dar uma morcegada. Não, você faz o melhor, porque você está, pelo seu procedimento, endossando as suas palavras quando você prega. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, mas é evidente que isso mostra que a nossa atitude precisa ser condizente com a nossa pregação, para que as pessoas não tenham com que nos acusar e menosprezar a igreja de Deus. Então a igreja precisa se levantar para ser padrão. Os jovens precisam se levantar, né, no critério das Escrituras para ser aquilo que é o melhor. É o melhor soldado, é o melhor estudante, é o melhor servo, é o melhor filho. A gente precisa colocar isso na nossa mente. Isso não é uma bobagem, muito pelo contrário, isso é muito sério. Se nós cristãos procedermos dessa forma, nos tornando assim um tipo, um modelo para ser seguido, o mundo vai olhar com outros olhos para a igreja. Infelizmente, às vezes nós vemos que o evangelho está sendo tão diluído, a doutrina, a sã doutrina, tão abandonada, que quando nós vamos checar algumas atitudes de pessoas que se dizem cristãs, elas não se parecem com aquilo que de fato condiz esse nome, ou representa. E quando às vezes vem as lutas, adversidades, ou você vai colocá-las diante de algum fórum, algum debate, e elas externam aquilo que creem, aí você vai ver que às vezes o que elas estão debatendo, ensinando ou defendendo, nada tem a ver com as Escrituras. Então os jovens têm que ter critério, e o critério tem que ser o critério da palavra. A juventude não pode concordar com o mundo. Eu não estou falando só no aspecto daquilo que o mundo, de uma forma descarada, agora, né, vem tentando mostrar, apontar como uma verdade. Já passou do relativismo. Agora não é mais relativo. Não só não há absoluto para o mundo. Agora a coisa está pior ainda. Ou seja, nós estamos começando a chegar perto do absurdo. De uma ideia mais nihilista do que tudo. Ou seja, no fundo, tudo é nada e nada é tudo. E o que importa somente é o agora e mais nada. Não é essa a verdade. O jovem cristão entende que o que conta agora conta para a eternidade. Por isso ele é criterioso. Então ele tem que ter critério nas escolhas, ele tem que ter critério nas palavras, no pensamento, no procedimento, porque ele é um padrão. É por isso que Timóteo deveria ensinar e exortar, sendo um modelo em várias coisas. No ensino, seja ou fosse na linguagem, no modo de falar, no modo de expressar, de ver, mesmo ele sendo um jovem pastor, ele não deveria considerar a sua pouca idade algo que o desqualificasse, muito pelo contrário. Paulo várias vezes fala isso a eles: ninguém despreze vocês. Não se deixe desprezar. Eu digo mesmo aos jovens, não se deixe desprezar, não menospreze aquilo que você crê. Né? Valorize a sua fé, valorize o seu Senhor, valorize e faça isso tendo a transformação expressa, aparente no seu olhar, na sua fala, no seu pensar, na sua atitude, no seu modo de relacionar com teu pai, com tua mãe, com os outros, com a namorada, com o namorado, com os anciãos. O mundo
tem deixado algumas coisas que são importantes, considerando-as antiquadas. Mas, meu irmão, lembre-se disso. Lugar onde há respeito, há amor, um lugar onde o diálogo é sadio, onde a repreensão sempre é bem-vinda, o conselho é sempre bem-vindo. O que acontece é o que Paulo diz aqui no verso 8, o inimigo é envergonhado. Quando nossa vida expressa isso, não é? Os adversários são envergonhados. Muita gente tem feito chacota da igreja, mas muitas vezes porque a igreja tem dado motivos. Porque a gente tem uma conversa, né, vazia, a gente tem um modo de vestir esquisito. Quando eu falo esquisito, os irmãos estão entendendo, né? Eu digo, era esquisito, né? Esquisito. Eu digo esquisito, não sei que veste todo doido, não. Se veste mal. Não é? O pensamento dele é estranho. Por quê? Por que é estranho? Porque ele é de uma turma diferente? Não, não é isso não. É porque não condiz com a verdade. Então, se isso está acontecendo, a igreja é difamada. A igreja é difamada. A gente não pode ter um linguajar santo e lá fora impuro. Vestir bonitinho aqui dentro, lá fora atrapalhado. A gente não pode pensar aqui de um jeito, lá fora a gente defende outras coisas. Não. Se nós somos um padrão de boas obras, é para não só viver nessas boas obras, para poder torná-las visíveis, praticáveis, e elas precisam ser espelhadas. E por fim, ele ainda fala a respeito de outra classe de pessoas. Aqui ele está falando naturalmente, pensando mais no aspecto da servicência, do trabalho servil. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, antes, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que benção! Aqui a gente pensa em cada um de nós, naquilo que a gente desempenha nosso serviço. Seja ele sacro, seja ele, né, comum, né, secular, não importa. Seja ele lá no local de trabalho, seja em home office, nós devemos ser aquelas pessoas que é um modelo de vida. Sabe, aquelas pessoas que o patrão valoriza. Que bom isso, né? Quando aqueles que contratam você te dão valor. E não só no aspecto de trabalho, no sentido recompensado, né? Remuneração, mas te dão valor no sentido da honra, do respeito, da dignidade que você merece, porque você faz por onde. Deve ser muito estranho, né? Vamos pensar num grupo de 10, de repente você é o único cristão e você que às vezes chega atrasado e sai primeiro, conta a piada mais suja, não é? Defende causas que a Bíblia não defende. Então, para os outros, que cristão é esse? Realmente, isso envergonha o Evangelho. Torna-te padrão de boas obras. Então, as boas obras que Paulo está reforçando aqui, elas estão mais voltadas para aquilo que nós, como cristãos, devemos ter uma mente atenta. E isso não só naquele tempo, mas hoje. Hoje nós também precisamos checar a nossa vida, aquilo que precisa ser mudado para que a gente seja o melhor modelo. Será que há em nós, irmãos, alguma coisa que tem prejudicado a imagem do Evangelho de Cristo? Se houver, nós precisamos nos esforçar para melhorar isso. Porque naquele quesito não estamos sendo um padrão. Naquele quesito não estamos sendo um exemplo, um modelo.
Então, se nessas coisas que nós, às vezes, checando a nossa vida, a gente identifica elas como abaixo da média, ou na média, a gente precisa melhorar, porque a gente não pode ser medíocre, né? Quanto ao procedimento cristão. Não podemos ser medíocres quanto à fé, não podemos ser medíocres quanto à sã doutrina, não podemos ser medíocres, ou seja, andar na média, sabe, no meio, né? Quanto ao evangelho, não existe posição assim de meio, tem, gente? A Bíblia diz é sim ou é não, é certo ou é errado, não tem posição de meio. Não existe. Então nós também devemos saber nos posicionar no pensamento, na palavra, na atitude, no proceder, no vestir, em tudo, para que, quando as pessoas lá fora olhem para nós, elas não vejam simplesmente alguém diferente como pessoa, mas vejam o que nos faz diferente, que é Cristo, que é a sua palavra. Porque esse padrão aqui não é produzido por mãos e ideias humanas. Esse padrão só se alcança com dedicação, com obediência na palavra. Então a gente não precisa, né, gastar muita saliva para dizer o que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa ir buscando. Porque a Bíblia vai dizendo para nós o que a gente precisa. E à medida que a gente se dobra a ela, então as coisas vão melhorando a nossa vida. Deus vai transformando o nosso ser, vai mudando o nosso caráter, moldando o nosso caráter, transformando-nos neste melhor exemplo. Eu não estou dizendo, irmãos, que não somos exemplos. Quero que você guarde bem isso. Mas estou alertando aqui, porque essa é uma palavra que me alerta, que eu, como pastor, independente de ser ou não, como servo, eu preciso ser um padrão, um tipo, um modelo para os outros. E é certo que eu tenho que melhorar. Eu estou dizendo que eu já estou pleno e perfeito. Eu preciso melhorar. Eu preciso mais e mais ser firme na doutrina, mais e mais ser constante, crescer na palavra, crescer no testemunho, crescer na atitude de amor, crescer na atitude de obediência a Deus, instruir a outros, mais ainda eu preciso fazer. Mas essa não é a tarefa apenas do pastor, como não era uma tarefa apenas para o jovem Tito, era para toda a igreja, e assim é para todos nós, né? Que Deus nos ajude a ser um melhor modelo. Talvez, vou usar a expressão ali do física, né, agora do Ailton, a gente está meio que com a muleta, assim, porque a gente está recuperando na caminhada, está recomeçando a caminhada. Mas o que Deus quer é que a gente comece a mover-nos, né, a nos fortalecer nele, crescer nele ao ponto de que as muletas vão ficar para trás e nós não vamos apenas andar, mas nós vamos correr. É isso que Deus quer que a gente seja, um padrão. Deus quer que a gente seja um modelo de boas obras. E quando nós manifestamos as boas obras de Deus, a melhor e maior dessas obras é exatamente a gente estar nos esforçando por viver aquilo que nós vamos pregar. Porque nós temos que pregar. A maior das obras é a proclamação e o ensino sério das Escrituras. Que Deus ajude a gente a encontrar os milhares que tem por aí, para poder a gente ser para eles um pai na fé, uma mãe na fé, não é? Ser para eles um modelo de vida, um conselheiro espiritual, né? Um intercessor ali, hábil, mas também alguém que é firme na palavra, não é nem para lá nem para cá, é sim, é não, não é? E assim a gente vai estar ajudando aqueles que vão se convertendo, que vão chegando para a vida da igreja, a se tornarem também modelos de vida. Então essa é a importância da gente poder fazer isso, da gente poder entender que essa não é uma dinâmica do A ou do B, mas de todos. Isso não é uma tarefa para um, mas é uma tarefa para todos nós.
Oxalá Deus nos conceda a graça de viver firmemente nesse exercício. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, nós queremos te louvar, porque nós não podemos sem o Senhor. E porque o Senhor é o modelo por excelência em todas as coisas, para a gente poder olhar e seguir. Obrigado pelo Espírito da Tua graça. Obrigado pela palavra da verdade, porque o Senhor, por seu Espírito e na sua palavra, nos guia na verdade. A verdade que nos limpa, a verdade que nos transforma, ela continue operando eficazmente em nós para a glória do Teu nome, e a gente possa aprender isso, praticar isso e ensinar isso também. Para que outros, assim como nós, passem por esse processo de transformação, de crescimento, de fortalecimento no Senhor, buscando, nos empenhando, nos esforçando para ser um melhor modelo daquilo que o Senhor quer e requer de nós. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor repouse sobre nós, a igreja, aqui presente, e sobre a igreja dele em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.